Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais tarde do que nunca, né? Fazer o devocional. Depois de fortes emoções no culto, tô com a cara inchada ainda, mas vamos firmes, porque Deus tem muitos propósitos para nós. Muitos. Deixa eu respirar um pouco. Então vamos lá. Hoje, dia 5 de novembro. Deixa eu baixar um pouco o som. É a vida real, né? É como a gente não tinha feito antes, eu ainda pensei, a hora que eu estava vindo, eu falei, vou entrar para fazer o devocional. O culto teve uma passagem bem importante, né? E faz a gente refletir diversas coisas da nossa vida, né? Que caminhos a gente está trilhando, coisas que a gente tem que melhorar, coisas que a gente precisa realmente refletir e mudar, né? Então, todos os dias a gente tem um aprendizado. Eu acho que quando leio o devocional, também sempre traz reflexões, né? E agora ainda coloquei essa música Meu Respirar, esse louvor, né? Que eu gosto bastante. E ele tocou um pouco meu coração. Então, vamos fazer a leitura de hoje, para que a gente tenha uma excelente noite e, e que tenhamos, né, uma semana abençoada, porque eu acho que quando a gente começa a trilhar, né, no caminho que Deus quer para nossa vida, eu acho que as coisas elas vão acontecendo. Então, mais cedo ou mais tarde, algumas portas vão abrindo. E hoje o pastor falou sobre as portas, né, do paraíso, sobre como vai ser as entradas, né, as portas de pérola, as entradas com pedras preciosas, que no paraíso é tudo ouro puro. Então a gente se questiona, né, se realmente é digno de, de entrar nesse paraíso, se o caminho que a gente está trilhando aqui está de acordo, né, com o que Deus tem preparado para nós, se tem esperado de nós, né, mais precisamente. E, e a gente vê algumas falhas, né, que a gente tem, mas que a gente procura trabalhar para consertar. E Deus move montanhas, né, para que a gente consiga se redimir das nossas falhas e quem sabe, né, fazer trilhar um caminho diferente, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa corrigir, não seremos nunca perfeitos, porque senão a gente não estava mais aqui, né? Mas a gente precisa definir, identificar, né? E definir que a gente não quer mais essas falhas pra gente e que a gente quer sim melhorar e viver naquilo que Deus espera de nós, porque todos temos um propósito aqui. E qual é esse propósito, né, que a gente tem e que muitas vezes leva uma vida toda para a gente identificar, mas eu acho que o propósito principal é igual eu falei ontem, é vivermos, né, tentarmos ser
semelhantes a Cristo. E o título de hoje é esse, né? Que ontem eu falei, eu nem tinha visto o título de hoje, que é Semelhantes a Cristo. Então, hoje é o dia 309 de 365 e a palavra-chave é hashtag semelhança. Então, o texto aqui do cabeçalho é de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Traz então que a beleza da santidade de Jesus está em sua humildade. Sem dúvida alguma, ele é o maior exemplo de humildade que podemos encontrar na história. É surreal imaginarmos que alguém com tamanho poder e glória como Jesus pôde, durante todo o seu ministério, ser tão humilde. Afinal de contas, como Deus, ele poderia ter feito uso de seu poder em várias ocasiões, até mesmo durante o seu julgamento e condenação, para evitar todo o seu sofrimento. Contudo, a Bíblia nos diz que ele foi à cruz como uma ovelha muda. Bem-vindas, gurias. Muito obrigada por estarem aqui. É muito bom para mim ter vocês aqui comigo. Então, a beleza da humildade de Jesus revela que ser responsável é se submeter à vontade do Pai. Em todas as palavras, ser humilde é passar por todas as sensações e provações e, por meio delas, dar um bom testemunho vivo. Oi, cadê? Ou seja, é mostrar às pessoas que quando estamos realizando o propósito do Pai, é possível sim superar todas as dificuldades e provações que o mundo oferece, conservando-nos em santidade. Desse modo, aprendemos como testemunho de Jesus e não pensemos que é por status, condição ou prerrogativa que daremos um bom testemunho, mas sim pela virtude de Deus, que pela ação do Espírito Santo nos levanta diariamente e potencializa em nós a condição de viver a semelhança de Cristo. Ser parecido com Jesus é aceitar seu sacrifício, reconhecer que o amor de Deus se manifestou em sua vida verdadeiramente, entendendo que esse amor, além de ter sido por você, também foi em favor de cada pessoa com quem você se relaciona. Talvez as pessoas à sua volta tenham dificuldade de ir ao encontro de Jesus por conta própria. Seja você a pessoa que facilitará esse encontro. Glórias a Deus, né? A gente sempre planta as sementes. Estou com o nariz vermelho e inchado. Eu acredito que a gente planta sementes quando a gente é exemplo daquilo que a gente prega. Porque não adianta eu ficar aqui lendo a palavra com vocês, estudando, né, a Bíblia, igual eu venho estudando há um tempo já, lendo, procurando entender, dividindo as minhas reflexões aqui com vocês, se eu não praticar, né, o que eu estou estudando. Então, e o praticar, ele é eterno, né, porque a gente tem muitas falhas. Então, não é eu vou ler isso aqui agora e amanhã vai cair, eu não vou mais errar. Não é isso, né? A gente vai errar muitas vezes, mas cada vez que a gente tem contato, que a gente estuda, que a gente medita na palavra, hoje o pastor ainda falou sobre meditar na palavra, a gente consegue discernir
essas orientações e adaptar para a nossa vida, adaptar para as nossas situações, as situações em que a gente está vivendo. Eu tenho uma série de coisas, né, de problemas, enfim, todos nós temos, né? E muitas vezes a gente pede respostas e é incrível que as respostas aparecem. Assim, eu não sei como que tá essa relação de vocês com Deus, mas assim, quando a gente tá com uma fé, né, que a gente está trabalhando a nossa fé, eu estou aqui diariamente, né, de certa forma, trabalhando a minha fé em conjunto com vocês. E cada vez eu sinto mais a presença de Deus nas respostas que eu peço. Então eu peço respostas, eu oro, né? Oro por aquelas pessoas que estão precisando, oro pelas partes da minha vida que precisam ser ajustadas e as respostas elas vão aparecendo. Então, vem de encontro, né, com o que a gente falou ontem também sobre descansar no Senhor. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né, que é andarmos no caminho de Cristo, tentarmos cada vez mais ser semelhante a Ele e acreditar que Deus tem um propósito, que Deus já tem estruturado para a nossa vida aquilo que Ele acha que é melhor para nós. Ele acha não, que Ele tem certeza que é melhor para nós. Então, às vezes, são detalhes que no decorrer do dia a dia vão se passando despercebidos, ou até mesmo alguns detalhes que são bem marcantes, que são respostas. E aí, de que tamanho está a nossa observação a essas coisas que nos acontecem, para que a gente entenda que é uma resposta, né? De que tamanho está a nossa fé, que a gente sinta o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, para que a gente sinta os sinais que ele nos dá para a gente tomar certas decisões, para a gente recuar em certas situações ou avançar. Então, eu acho que essa palavra de hoje, né, veio a calhar também com a intensidade do culto hoje e da oração que eu fiz no final, que foi muito intensa. Eu acho que por isso que eu vim ainda com as minhas emoções muito afloradas, porque, como eu disse lá no começo, a gente não tem que se taxar de algum personagem, a gente não pode criar máscara. Aqui é vida real, né? É claro que eu apareço na maioria dos dias de bem, feliz, né? Tentando elevar aí a maioria da energia das pessoas, mas tem dias que a gente está mais suscetível, tem dia que a gente está mais sensível mesmo, e esses dias são importantes, porque ah, talvez nesses dias que nós estejamos mais sensíveis, a gente consiga ter mais percepção daquilo, né, que o Espírito Santo, que Deus, através do Espírito Santo, quer nos mostrar, né? Que são respostas que muitas vezes a gente pede e, como eu disse antes, a gente não consegue detectar. Então, esse momento, né, de introspecção, e aqui eu estou explanando, né, algumas reflexões minhas com vocês, porque para que vocês também se olhem, né? Para que vocês também se enxerguem internamente, não fiquem naquele looping de fazer acontecer e não pensar. Eu acho que, eu acho também não, eu tenho certeza que a pausa para a gente refletir, eu falo isso também constantemente, para a gente refletir nas nossas ações é fundamental. E a pausa também, né, para fazer uma oração
e pedir as respostas que a gente quer, ah, pedir para Deus clarear o nosso caminho em certas situações que a gente sozinho não consegue enxergar uma saída muitas vezes, né, a gente fica ali com aquela só enxergando o problema, a gente não consegue enxergar que tem sim uma luz no fim do túnel. E às vezes esse túnel é um pouquinho mais comprido, mas que ele vai terminar e que tudo que a gente passa tem um propósito. Gente, hoje eu tô com isso muito aflorado, que tudo que eu venho passando, assim, no último ano, é de uma intensidade tão grande, e como é importante esse olhar para dentro, né. E eu venho, nos últimos meses, de um aprofundamento muito grande. Quem convive comigo sabe o quanto eu me preservei e tenho me preservado, o quanto eu tenho tido esses momentos de introspecção para, na solitude, visualizar, né? Visualizar melhor as coisas que Deus quer de mim. Porque eu acho que a gente não pode viver aqui nessa loucura de trabalhar, de adquirir. Isso é ótimo, isso é bom, isso é necessário, mas a gente é muito mais que isso, sabe? Não é que eu estou lidando no dia a dia com as situações que acontecem na minha vida, como é que eu estou assimilando e adquirindo os aprendizados, né? Então, de encontro, né, com todo esse sentimento que está reverberando aqui em mim, com a palavra de hoje no culto, com a palavra hoje do Café com Deus Pai, né, do Júnior Rostirola, para que a gente seja mais semelhante a Cristo. Então, eu deixo esse questionamento para vocês. O que vocês estão fazendo com as situações que estão acontecendo com vocês? Quais são os aprendizados que vocês têm tirado? Qual é o nível de confiança que vocês têm em Deus? Que Deus faz tudo para nós e por nós. E o quanto nós estamos enxergando isso ou descansando nisso, né? Então, essa reflexão de hoje, bem profunda mesmo, né? E a leitura é Salmo 134, é um salmos também é uma leitura curtinha, né? Eu vou fazer aqui também para a gente encerrar, para não nos prolongarmos muito. Então, Salmo 134 diz: Louvem o Senhor todos vocês. Não é só eu, não é só a minha irmã da igreja, não é só minha irmã de sangue, que também é crente. Então, são todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então, louvem o Senhor. A gente não pode ter vergonha de seguir no caminho de Deus, né? Porque o mundo ele tá tão da pá virada que quando tu coloca uma camiseta, quando tu se intitula cristão, que se tu tá seguindo a palavra de Deus, tu é o errado. Tu é o, sei lá, alguém que agora quer se redimir dos pecados. E glórias a Deus se for também, né? Mas é um ser mais estranho quando tu busca busca Deus, né? Não falando de igreja, né? Eu não prego para uma religião porque eu acho que a pessoa ela tem que seguir o que o coração dela manda, desde que seja bom
para ela, seja bom para os outros, que não faça mal para os outros, né. É claro que a igreja ela é um guia para que a gente sim, persista no caminho de Deus, para que a gente viva cada vez mais em semelhança com Cristo. E aí cada um onde se encontrar e fazendo o bem, né, e não fazendo o mal, tá tudo certo. Então, fiquem com essas reflexões, com o meu nariz inchado, mas agradeço a participação de vocês aqui, é sempre muito bom. E também, né, mostrar que nós somos feitos de carne e osso, nem todos os dias eu vou estar aqui, né, alegria e tal, tem dias que eu estou mais sensível mesmo, e eu acho que é isso, eu acho que é a gente ser de verdade é o que nos torna mais fiéis mesmo, né. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, nesse devocional de domingo, 10h12. Agradeço a participação de todos. Então, façam as afirmações positivas. Amanhã estaremos aqui 7h, 7h, de segunda a quinta, 7h, 7h, para continuarmos, né, esse trabalho de nos melhorarmos cada dia mais, sermos semelhantes a Deus. Obrigada, gurias. Obrigada e uma ótima semana para todos. Uma linda semana, uma semana abençoada, cheia de revelações. Prestem atenção aos sinais que a vida tem lhes mostrado. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, para quem conseguir.